Olá, meus caros, tudo bem? Mais uma vez aqui, a gente junto, estudando a nossa amada matemática, né? Aprendendo aqui um pouquinho mais e caminhando, trilhando aí velozmente para o sucesso, para a aprovação, para o alcance dos objetivos, ok? Olha só, o seguinte, gente, nós vamos hoje falar sobre a razão, tá bom? Razão é um assunto importantíssimo para a sua prova, meu amigo. Minha amiga, se você já tem costume de fazer prova, se você já prestou outras provas para concurso, se você não é um marinheiro de primeira viagem, você sabe muitíssimo bem que razão e também proporção, que é o assunto da aula a próxima, é um dos assuntos muito cobrados nas provas, tá? Muito, mas muito mesmo. Então nós vamos estudar, tá bom? Mesmo que você já tenha estudado, vamos dar mais uma atenção aqui, tá bom? Porque é sempre importante você revisar e aprender legal aí razões e proporções para então você obter êxito, tá bom? Na prova que você vai fazer e que deseja passar, tá bom? Vai passar com certeza. Vamos lá. Bom, a razão. Razão. O que é razão, gente? Razão, basicamente, vou ter aqui uma breve definição, tá? É uma relação estabelecida entre duas grandezas, tá? E aqui eu paro para fazer um comentário. O que é grandeza, né? Porque eu disse que é uma relação estabelecida entre duas grandezas, mas você pode pensar o que é uma grandeza, ok? Grandeza, basicamente, é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Então, hoje, basicamente, quase tudo, né? Quase tudo. A gente mede, por exemplo, o nosso peso em quilogramas, a gente mede, por exemplo, as distâncias, as áreas, os volumes, a gente mede uma série de coisas, né? Então, basicamente, tudo aquilo que pode ser medido, nós chamamos de grandezas. Então, as grandezas, basicamente, são representadas pelas medidas que nós temos, tá? Seja a quantidade de um determinado objeto, por exemplo, tenho 5 canetas, é uma forma de medir, são 5 canetas, ok? Posso medir numa outra perspectiva também, posso medir o tamanho em centímetros que essas canetas têm, tá? Mas basicamente a gente vai representar essas grandezas com unidades de medida, tá? Que é um assunto também muito importante saber. Então, o que acontece? Vamos lá, gente. Então, é uma relação estabelecida entre duas grandezas, tá? Definida como A para B, A dois pontos B ou A sobre B, tá? Então, o que acontece? No geral, você vai ver, quando se falar de razão e também de proporção, você pode ver esse termo assim escrito na sua prova, né? A para B, e aqui a gente está representando números, né? Então, digamos assim, tal número de funcionários que uma empresa tem, de homens e mulheres, está em uma relação de 3 para 5, tá? Então, basicamente, o A e B aqui estão representando os dois números quaisquer, tá? Então, uma relação, por exemplo, de 3 para 5 é a mesma coisa que a gente colocar, por exemplo, 3 2 pontos B, tá? Ou A sobre B. Então aqui, gente, o que acontece é o seguinte, se você aqui observar, esses 2 pontos aqui basicamente é um sinal de divisão, né? A dividido por B, e fica mais evidente ainda quando fica A sobre B, porque a gente sabe que A sobre B é uma fração, de modo que A está sendo dividido pelo B, ok? O que não fica tão evidente é quando a gente fala de A para B. Se a gente falar A para B, você pode não entender que é uma divisão de A e B, tá? Mas o que acontece? Mas aqui, com esse assunto razão, é bem propício para a gente definir isso daqui, tá? Que se tem uma relação de A para B, isso quer dizer A dividido por B ou A sobre B, tá bom? Representando aqui com sinal de divisão ou também aqui com uma fração, tranquilo? Então, olha só, gente, então vamos a alguns exemplos aqui, tá bom? Então, eu vou dizer, por exemplo, ó, então vou colocar aqui alguns exemplos, ó. Qual é a razão entre 8 e 9? Qual é a razão entre 8 e 9? Isso aqui ficou não tão legível, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, tá, gente? Ó. Qual é a razão entre 8 e 9?
Então, qual é a razão entre o 8 e 9, gente? Então, é uma relação que a gente vai estabelecer entre o 8 e o 9, ok? Então, como é que a gente vai escrever isso? A gente pode escrever que essa relação de 8 e 9, ela é igual a 8 sobre 9, ok? Posso escrever assim. Perceba que eu falei qual é a razão entre 8 e 9. Então ficou 8 dividido pelo 9, 8 sobre 9. Se eu tivesse dito qual é a relação entre 9 e 8, não seria esse mesmo aqui. Se eu tivesse dito entre 9 e 8, seria 9 sobre 8, tá bom? Então, basicamente, razão é essa relação, tá? É uma relação, poderíamos até dizer, de divisão, né? Estabelecida de uma determinada grandeza para uma outra grandeza, ok? Então aí tá tranquilo, pessoal? Tá bom? Então, olha só, gente. O que acontece aqui com a questão da razão? Se eu tenho aqui uma razão de A para B, ok? Esse meu A aqui eu chamo de antecedente. Antecedente, ok? E o meu B eu chamo de consequente. Tranquilo? Então tá aqui, tá? Mais uma informação importante que é a seguinte: se eu tenho uma relação de A para B, ok? Quer dizer que o A é o meu antecedente e o meu B é o meu consequente. Agora, se eu vamos lá, dissesse para você que nós temos uma relação estabelecida de B para A, tá? E aí, de B para A seria diferente, né? Porque seria uma relação de B para A, e aí, nesse caso, o B seria o antecedente e o A seria o consequente, tá bom? Então, tá aqui uma primeira parte introdutória do que é a razão. A gente já entendeu que, basicamente, a razão implica dizer que existe uma divisão, tá, da relação estabelecida entre duas grandezas. Tranquilo? Valeu, vamos continuar já já com a aula, assim, devagarzinho, a gente vai chegando onde a gente precisa, tá? Então vamos para a próxima aula.